Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente. Mota, uma ótima noite, seja muito bem-vindo. Um mês no cargo, Cristiano Zanin, alguns posicionamentos, poucos julgamentos, várias críticas dos progressistas, integrantes do PT, alguns integrantes do governo, sobretudo por conta desse voto contrário à descriminalização da maconha para uso pessoal, o porte de maconha para uso pessoal. O placar está em 5-1 a favor da descriminalização. É a esquerda desapontada com a indicação do presidente Lula, Mota? Parece que sim. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa audiência. A turma da esquerda, eles sempre andam carregando uma cestinha. Se você olhar dentro da cestinha da esquerda, tem sempre as mesmas coisas lá. Tem a defesa do uso das drogas, tem a criminalização do porte de armas por cidadão de bem, tem a defesa do aborto. É sempre a mesma coisa dentro da cestinha da esquerda. E se você parar para um esquerdista e perguntar por que ele defende essas pautas, ele não vai saber te dar nenhuma explicação razoável. É porque faz tudo parte da cestinha. Quando você entra para a esquerda, você recebe a sua cestinha e está resolvido. Esse caso é muito interessante, porque o fato de um ministro votar contra um absurdo lógico, prático e moral, como é essa tal de descriminalização do porte de drogas. É uma expressão tão sem sentido que me dá vontade de rir cada vez que eu escuto. O fato dele ter votado contra isso não significa necessariamente que ele é conservador ou de direita. Antes disso, significa um voto técnico, um voto juridicamente técnico. O ministro pode simplesmente ter feito uma análise boa da questão à luz da lei e, principalmente, do papel da corte. Ninguém que entende qual é efetivamente o papel de uma corte constitucional pode concordar com a atuação ideológica de algum ministro. Tá? Ninguém pode achar razoável que o ministro entre para uma corte constitucional com o objetivo de implantar políticas que estão de acordo com a ideologia dele, sejam essas políticas conservadoras ou sejam progressistas, que aliás é um termo horrível, um eufemismo ridículo. O termo certo deveria ser regressistas, porque é esse o resultado das políticas defendido por essa turma da esquerda. O papel de uma corte constitucional é analisar questões constitucionais à luz da Constituição, sempre respeitando a separação de poderes. Vamos lembrar que as cortes constitucionais às vezes acertam, às vezes elas erram. Isso acontece em todos os países. A gente tem alguns exemplos, por exemplo, nos Estados Unidos, a Suprema Corte Americana acertou numa decisão histórica que é chamada de Brown versus o Conselho de Educação, onde a Suprema Corte dos Estados Unidos colocou um fim à discriminação racial no sistema de ensino. Mas a mesma Suprema Corte errou feio numa decisão de 1973, chamada de Roe versus Wade. Foi aquela decisão que determinou que o direito ao aborto era um direito constitucional dos americanos. E veja bem, no ano passado a Suprema Corte voltou atrás e corrigiu esse erro, dizendo a decisão de 1973 foi equivocada, porque não existe nenhuma forma de ler a Constituição americana e encontrar ali expresso o direito ao aborto. E a Suprema Corte disse essa é uma decisão que cada um dos estados americanos tem que resolver.
Cada um deles tem que tomar essa decisão a partir dos seus políticos, aprovando leis que digam, nesse estado, a população acha que é um direito, nesse outro, a população acha que não. O importante é a gente lembrar, não existe corte perfeita, mas alguns membros das cortes são guiados por ideologia, enquanto outros são guiados pela busca de uma decisão juridicamente correta. E esses casos sempre têm que merecer os nossos aplausos.